bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, então considere-se muito bem-vindo aqui. Esse aqui é mais um vídeo, na realidade é o terceiro vídeo da websérie Como Podemos Aprender com os Filmes Infantis. E o filme que nós vamos falar hoje é o Luca. Então vamos lá, esse filme ele é composto por dois personagens que aparecem frequentemente e depois vem mais uma terceira pessoa que também contribui bastante para a história desse filme. O primeiro personagem, que é o personagem protagonista, é o Luca. O Luca, ele mora num vilarejo no fundo do mar e ele é considerado como se fosse um pastor de ovelhas, mas na realidade as ovelhas são os peixes, né? E ele vive ali no marasmo todos os dias, fazendo a mesma coisa, na mesma rotina, até que um dia ele conhece o segundo personagem, que é o Alberto Scorfano. O Alberto Scorfano, ele mora num farol que está desativado, um farol antigo, abandonado, e ele mora ali sozinho, porque o pai dele, em algum determinado momento da vida dele, era ele e o pai o abandonou. Mais pra frente, no desenrolar do filme, a gente vai conhecer uma outra personagem, que é a Júlia. A Júlia mora com o pai dela é um pescador, e aí a característica dela que aparece bastante é que é uma menina muito destemida, muito sonhadora, e ela acredita muito que os livros servem de ferramenta para que ela atinja os sonhos dela, para que ela conquiste a liberdade dela. Então essa é a Júlia. E falando da Júlia, eu me lembrei de uma outra característica que eu esqueci de comentar do Alberto Scorfano. O Alberto Scorfano, o sonho dele é conquistar a liberdade. E o que simboliza a liberdade para ele? Gente, uma vespa. Sabe aquelas lambretinhas antigas? Ele acredita que com a vespa ele vai conquistar o mundo. Bom, mas qual é a trama do filme, né? É uma coisa importante. Eu comecei a falar do filme aqui e esqueci de falar o mais importante. Se vocês ainda não viram o filme, assistam o filme primeiro, porque senão eu vou contar um monte de coisa aqui e vocês vão ficar bravos comigo, tá? O Luca, como eu falei, ele mora no vilarejo no fundo do mar. Quem mora com ele? O pai dele, que é uma pessoa completamente desligada, completamente permissiva. O Luca faz o que quiser, que ele não faz de maldade, mas é uma pessoa meio que desconectada. A mãe dele já é uma pessoa mais controladora, sabe aquela pessoa super protetora, e ela vende uma ideia para ele, e ela até acredita nessa ideia que tudo que vai além do fundo do mar é perigoso, pode fazer mal para ele. Aí tem a avó dele. Ela é muito descolada, assim, mas ao mesmo tempo ela fica mergulhada no mundo dela. E ela já vem com o papel de desmistificar todo esse medo, todo esse excesso de zelo que a mãe vende pro Luca. E acredito eu que porque ela chegou numa fase da vida dela que o desafio não amedronta mais. O desafio não representa para ela mais nenhum perigo. O Luca, ele vive numa luta muito grande interna. Por um lado é o medo dele, frequente, que ele tem, e por um outro é o sonho dele. O que representa o medo dele? Do novo, do desconhecido, do que ele não sabe que espera por ele ali fora. O risco, porque o novo, o desconhecido representa o risco, representa o perigo, desobedecer a mãe dele, decepcionar a mãe dele. Isso também representa o medo para ele. E ser diferente. Porque assim, no fundo do mar, ele conhece todo mundo. No fundo do mar, ele é bem quisto por todo mundo. Fora ali do fundo do mar, ele é um estranho. Não faz o menor sentido para as pessoas, né? E qual é o sonho dele? Desbravar novos horizontes, conhecer o que é diferente, a curiosidade de entender o que vai além do mar. E o sonho dele é enfrentar esses monstros internos que ele tem, porque ele sabe que enfrentando, ele sai da zona de conforto, ele conhece o que tem lá fora e ele tem uma série de possibilidades, sendo que ali, permanecendo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, as possibilidades dele de crescimento são extremamente restritas, né? E aí, o que acontece? Ele tem algumas características.
O Luca, ele é extremamente estimulado pela imaginação dele. Quando ele sai do fundo do mar, isso é muito aflorado nele. Essas coisas começam a se manifestar. E aí ele passa por um processo de descoberta, de adaptação com a vida do lado de fora do fundo do mar e de encantamento. E quando ele conhece o Alberto Scorfano, aquele que foi abandonado pelo pai, que precisou se virar sozinho, ele conhece algumas questões que o Alberto traz para ele, da maneira dele enxergar e de viver a vida, como, por exemplo, o perigo para o Alberto contar a vida do Luca, ele representa algo divertido, atrativo. E ele, com aquela incessante busca dele pela liberdade, toda vez que ele se depara com medo, porque todo mundo passa por isso, todo mundo tem medo, ele usa um artifício para enfrentar o medo, o Alberto. Ele tem um grito de guerra que ele diz assim, esse filme ele é passado num vilarejo da Itália, né? Toda vez que o medo vem à tona, ele grita: "Silêncio, Bruno!", para calar essa voz do medo que fica dentro dele. Então, o Alberto mostra para o Luca o potencial que ele tem, os desafios que ele vai enfrentar, a voz interna que ele precisa calar, né? E desperta algumas habilidades que o Luca tem que ele nem se dá conta. Bom, mas aí vem a Julia, né? Aquela sonhadora, aquela destemida, aquela que não se intimida com a empáfia de alguns personagens que aparecem ali. E o sonho dela é provar que ela pode sim passar por cima dos limites dela e que, independente dela cair e levantar, ela é perseverante, ela vai e tenta de novo e novamente, novamente. E ela acredita veementemente que os estudos vão abrir muitas portas para ela, que os livros servem de instrumentos para você viajar e ir além desse mundo que a gente conhece, né? E ela passa todos esses ensinamentos que são coisas que ela acredita fazerem sentido para a vida dela, ela passa tudo isso para o Luca. E ela também aprende com o Luca que ser diferente é normal e que a amizade tem um valor inestimável. E a amizade verdadeira, ela representa a nossa vida, a segunda família. A gente conhece do mundo o mundo que a gente conhece. Como assim, Verônica? Não entendi nada. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente tá ali, vamos falar do Luca. O Luca tá ali, morando naquele vilarejo, no fundo do mar. A vida que ele vive é a vida que ele conhece. Então você concorda que tudo que existe em volta daquilo, ele não sabe o que é? Não faz sentido para ele? Ao passo que, se ele decide dar um passo, e ó, tá vendo? Tô meio fora aqui. Se ele decide dar um passo e sair daquele mundo, ele vai conhecer um outro mundo de possibilidades que ele não conhecia antes. Então, qual é o ensinamento desse filme? Se abra para o novo. Não tema o novo. Porque, assim, pior do que você lidar com esse medo, com esse imprevisto, com esse perigo, é você permanecer no mesmo local. Porque não pense você que permanecendo no mesmo local, você está protegido. Você, em algum determinado momento, você vai perceber que você não só permanece, como você retrocede. E a vida é um constante movimento. Então você precisa se dar essa chance. E aprender a ser diferente. Aprender a lidar com o diferente. Aprender a não fazer pré-julgamentos. Isso é extremamente importante na nossa vida. A gente aprende muito mais com aquele que é diferente do que com os nossos semelhantes. E quando o medo vier, porque ele vem constantemente, várias vezes, em vários momentos na sua vida, grita para ele: "Silêncio, Bruno", até você conseguir seguir adiante. Fez sentido? Então é isso, pessoal. Um abraço carinhoso para vocês, um ótimo final de semana. Silêncio, Bruno, e até o próximo vídeo dessa websérie, tá bom?